Olá, meus amigos! Estamos aqui para falar da prescrição no direito ambiental. Isso porque, no último boletim informativo do Supremo Tribunal Federal 983, encontramos o RE 654833, relator ministro Alexandre de Moraes, com o tema 999 da repercussão geral, falando sobre o tema. Olha, eu não vou nem atualizar as minhas aulas nos cursos que leciono, porque eu digo exatamente isso e já há muito tempo. Então fico até feliz em ver o Supremo Tribunal Federal confirmar a colocação em relação à imprescritibilidade no direito ambiental brasileiro. Ela existe? Existe. Mas atinge as 3 esferas de responsabilidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, vamos aqui fazer uma consideração para entendermos essa decisão, cuja a colocação, o tema, é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. Essa foi a consideração final da decisão. Muito bem, lembro que o texto constitucional, no artigo 225, nosso capítulo sobre o meio ambiente, na Constituição de 88, no parágrafo 3º, me traz as 3 responsabilidades que o dano ambiental pode gerar. Vamos lá? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas. Agora vem a civil, só que ele não fala civil, ele fala o que é a civil, olha lá. Independentemente da obrigação de reparar os danos causados, que é a responsabilidade civil. O objetivo da responsabilidade civil é obrigar o poluidor a recuperar o dano ambiental causado. Então, o parágrafo 3º do 225 de nossa Constituição da República está trazendo 3 esferas de responsabilidade. Sempre entendemos que a imprescritibilidade só atinge a responsabilidade civil. E olha, ela é fundamental para o direito ambiental. Também sempre afirmamos que o direito ambiental é um direito humano de terceira geração. E gosto da expressão geração, hein? Continuo utilizando. Terceira geração. E o direito humano é irrenunciável, inalienável e imprescritível. Então é óbvio que eu vou encontrar isso no direito ambiental. Porém, a imprescritibilidade só na reparação civil. A obrigação de reparar o dano, de recuperar a área, essa é imprescritível. Agora, a responsabilidade administrativa, uma multa ambiental. A responsabilidade penal, crime ambiental, temos prescrição nessas 2 esferas. Na área penal, eu lembro sempre para que você procure o seu professor de direito penal, onde ele vai trabalhar lá direito penal especial, a Lei 9605 de 98. Não é a minha área, direito penal, não é bom ficar falando muito sobre o tema que a gente não domina, mas a gente sabe, por conversas com grandes professores, Cláudia Barros, Ricardo Martins, ambos do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, excelentes professores que têm aula de direito penal especial, dano ambiental, crime ambiental. E lá vocês vão ver. A gente sabe, já escutou, que até tem imprescritibilidade no direito penal, Crime contra o racismo, tortura, crime contra o Estado Democrático. E, olha, eu não sei sair daí, não sei citar o 4º exemplo, se é que existe. Quer dizer, então você vê que é totalmente exceção lá no direito penal, essa história de imprescritibilidade, exceção essa que não chega no crime ambiental. Ele é prescritível. Já em matéria de infração administrativa, a gente pode trabalhar com tranquilidade, A minha formação é de direito administrativo e nós temos, em razão da própria 9605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, ser muito curta em relação a infrações administrativas, trabalha um capítulo do artigo 70 ao 76. Tem coisa importante lá, mas é curto, Então foi necessário o quê? Um decreto regulamentando essas infrações. Nasceu o decreto 6514 de 2008. E nesse decreto 6514 de 2008, eu costumo ler o artigo 21, que diz assim: prescreve
em 5 anos. A ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou no caso da infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. Olha a clareza do dispositivo, tem prescrição administrativa em relação à infração administrativa em face do meio ambiente. Mais ainda, costumo lembrar também, STJ, Tribunal da Cidadania, né? O STJ tem uma súmula, acho que é 467, que diz assim: prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Olha aí. Então tem prescrição no direito administrativo para você instaurar o processo e apurar a infração, e depois de condenado tem prescrição para cobrar a eventual multa que lhe é imposta. Então tem prescrição para todo lado na infração administrativa. Por isso, acertado está: a imprescritibilidade só existe na responsabilidade civil, ou, pegando a frase fixada, o seguinte tese: é imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. Perfeita colocação do Supremo Tribunal Federal. Detalhe interessante é que essa decisão, iniciamos as nossas aulas sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ter aqui no YouTube também à vontade para assistir. A partir dessa decisão, eu começo a ler uma série de decisões do Supremo, claro, fazendo comentários para melhor facilitar seu entendimento. E gostaria de lembrar também o seguinte, que essa história de trabalhar a responsabilidade civil, diferente da administrativa e da penal, também ocorre na aplicação da teoria a ser aplicada na responsabilidade. Acredite se quiser, também é um erro que eu vejo acontecer com a imprescritibilidade, que as pessoas falaram: o dano ambiental é imprescritível, e acabou, como se fosse nas 3 esferas. Eu escuto as pessoas falarem que o dano ambiental é teoria objetiva. Na variação, risco integral, uau, perfeito, mas na responsabilidade civil e com base nas decisões do STJ. Acredite, o STJ vem entendendo que a responsabilidade administrativa e penal em matéria de dano ambiental é pautada na teoria subjetiva, cara. Acredite se quiser. Na penal até engulo, até porque eu não domino o tema, né? Eu acho que o penalista gosta muito da culpabilidade, né? Elementos subjetivos, então até entendo que seja. Agora, no direito administrativo, usar a teoria subjetiva para punir o poluidor não tem lógica. Olha, fere a própria 9605, depois da Maria da Lá, acho que é o 72 da lei, que deixa claro que somente uma sanção pede análise dos elementos subjetivos. Todas as outras são teoria objetiva. Mas o STJ pensa dessa forma, o que acaba sendo crucial, principalmente para um concurso público, né? Mas isso a gente conversa outro momento, tá? Só para você ir adiantando, se quiser, olha, o informativo do STJ 507, responsabilidade civil, teoria objetiva, variação, risco integral. Informativo 650 do STJ, você vai encontrar teoria subjetiva para infração administrativa e penal em relação ao dano ambiental. E a mesma coisa, finalizando, com a corresponsabilidade ambiental, que antigamente chamávamos de poluidor indireto, que é a expressão que eu ainda acho lá na 6938 de 81, tá vendo? Antigamente eu falava poluidor direto e poluidor indireto. Pega o conceito lá de poluidor, bem interessante, artigo 3º da 6938 de 81, inciso 4º. Hoje, o poluidor indireto, eu falo corresponsabilidade ambiental. E a corresponsabilidade só ocorre também na responsabilidade civil. Não há corresponsabilidade na esfera administrativa. Não vou mandar outra pessoa pagar a multa daquele que causou o dano. Muito menos na penal. Não vou botar na cadeia outra pessoa sem ser aquele que causou o dano ambiental, que realizou o crime ambiental. Então, é uma decisão interessante que ainda nos leva a esse detalhe. Cuidado, sempre ao tratar de reparação, de dano ambiental, a responsabilidade civil tem um tratamento todo diferenciado da responsabilidade administrativa e penal, ok?
Então é isso, meus amigos. Um abraço a todos. Prazer em revê-los. Foi um prazer estar com vocês. Tchau.